O Robertinho, no começo de 2006, em janeiro de 2006, ele foi fazer uma pregação na igreja. E o coordenador do grupo de oração que a gente participava, no final da pregação, apresentou para o Robertinho. E disse assim: Robertinho, a Eliana acabou de receber uma bolsa contaminada e tal. E ele veio, me abraçou e disse assim: filha, como que você chama? Para ele, todos os portadores são filhos, né? Então, naquele momento, eu era filha para ele. Filha, como que você chama? Aí eu disse assim: Eliana. Aí ele disse assim: você sabe o significado do seu nome, filha? Aí eu disse assim: não. Ele disse assim: seu nome significa graça de Deus. E quando o padre, aquele dia, e eu nunca mais vi o Robertinho, e ele falou assim: vai, procura Esperança e Vida, você vai precisar de apoio para o seu esposo, a gente tem uma equipe lá, vai lá conhecer Esperança e Vida. E quando eu estava em fase terminal da AIDS, eu disse para ele e para a médica que eu queria ir para a Esperança e Vida, que eu queria morrer lá, então. E meu esposo ficou revoltado, ele falou assim: não, você vai ficar com a gente em casa, eu não quero te levar para lugar nenhum, você vai ficar aqui, eu quero cuidar de você. E eu fiquei ali quieta. Então, eu não tive mais contato com o Robertinho, passaram-se esses 4 anos. E no outro dia que a gente tinha chegado da missa, a minha mãe veio com um copinho de vitamina, um pouquinho assim, porque ela sabia que eu não conseguia deglutir, mas ela lembrou que o padre tinha dito, que eu ia começar a comer. E, para não deixar ela triste, eu peguei o copo e eu coloquei na boca, sem lembrar de nada da missa. Quando eu vi, eu tomei, com muita dor, mas eu consegui deglutir. E minha mãe disse assim: nossa, você lembra, filha, que o padre falou ontem? E eu fiquei calada. Ela saiu, e meu esposo entrou em contato, depois de dias, entrou em contato com o padre e disse: padre, lembra aquele dia que o senhor falou isso e isso? A gente estava na missa. E ele falou assim: nossa, Valdemir, mas eu não sabia que estava acontecendo com a Eliana, estava nesse estado, que estava acontecendo isso com ela. E a gente passou a ter contato com ele, e ele me apresentou, falou assim que Jesus Eucarístico era vivo, e que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser firme, que eu acreditar na Eucaristia. E tornou a reforçar Eclesiástico 30, capítulo 21, que era para mim ler todos os dias. E Dunga, todos os dias da minha vida, até hoje, eu leio esse, antes de dormir ou de manhã, eu leio. E eu lia, não sei se você já leu essa passagem, que diz que a tristeza já matou muitos e nela continua não há utilidade matando. Nenhuma. Que não tem utilidade nenhuma. E na minha Bíblia está escrito assim, que se eu voltasse a ser alegre em Deus, sentir a alegria de Deus, que eu sentiria o gosto da comida. E eu comecei mesmo a sentir o gosto da comida. E a gente começou, né, bem? A gente ia na missa cedo, à tarde, todas as missas, a gente comungava. E o padre Mário disse assim que era para ele comungar por mim também. E a gente começou a fazer o uso da Eucaristia. Eu fazia, no lugar do remédio, eu fazia o uso da Eucaristia. Como remédio na minha vida. E eu tomei posse mesmo disso, sabe? E aí eu comecei a melhorar muito rápido. Mas assim aconteceram muitas coisas que não vai dar tempo de eu contar aqui no seu programa. E eu comecei a melhorar muito rápido. E um dia eu disse para o meu esposo: vamos lá na doutora para ver como que está? Mas eu jamais esperava um resultado, né, tão eficaz na minha vida assim. E a gente foi para a doutora, chegou lá. Ela me viu assim, ela ficou meio assustada, porque do jeito da última vez que ela tinha 6 meses que ela tinha me visto. E ela falou assim: Eliana, vamos fazer um exame? Eu falei: sim, vamos. E quando a gente pegou o resultado do exame, todos os exames, Dunga, ele entrava dentro do carro, que ele saía do laboratório, ele entrava dentro do carro, ele me entregava o resultado, eu já abria e já olhava imediatamente. Aquela ansiedade louca, sabe? Desesperadora. E como eu entendia, então, eu já abria, olhava, já chegava com o resultado lá para a doutora. Quero lembrar você que está acompanhando esse testemunho em casa, que a Eliana é enfermeira. Então, você imagina para uma enfermeira que está acostumada a todos os procedimentos de um hospital, saber o passo a passo da evolução de uma doença, saber que aquilo estava acontecendo com ela.
Então, ao pegar os exames, é claro que na visão de uma enfermeira, abrir, ler, Olha. e, enfim. E aí, Deus já estava trabalhando. Deus já estava nos conduzindo, né, bem? Uma entrega total a Ele. E todas as vezes que a gente ia no Santíssimo rezar, Deus falava com a gente, através da palavra. As pessoas vinham e confirmavam. E nessa época, Dunga, quando eu fiquei doente, assim, a gente teve 4 anos, a gente passou isolado da sociedade. De amigos, de famílias, entendeu? Parentes. As pessoas não foram na nossa casa nos visitar. Na Bíblia diz, eu fiquei doente e você não me visitaste. Eu tive fome e você não me deste de comer. E eu senti eu fiquei doente e você não foi me visitar, isso a gente sentiu na pele, né, bem? A gente chorava, Dunga, porque não ia um amigo nos visitar. A gente chorava porque a gente estava assim, chegava o final de semana, a gente não tinha visita, a gente não tinha ninguém. E não tinha para onde ir também. E não tinha para onde ir. O único lugar que a gente podia ir na igreja. E Deus colocou assim na nossa vida, em Mogi Guaçu, 3 anjos. Que é a Fátima, o Ângelo, que chama Ângelo, ele é um Ângelo mesmo aqui na Terra, um anjo aqui na Terra para nós, né, bem? Nós somos padrinhos nossos de oração. O Marcelo, que era o coordenador do grupo de oração, que esses 4 anos foram presentes na nossa vida espiritual. E nos levaram a Jesus também. E a casa Esperança e Vida? E como a casa Esperança e Vida aconteceu na vida de vocês? E assim, aí a gente deu o resultado para a doutora. Ela disse assim, olhou para a gente, assustada com o resultado, e disse assim, olha, gente, eu não tenho explicação. Eu só acredito porque eu vi o seu estado, como você saiu do hospital e foi para casa, e hoje eu estou te vendo. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Porque você está com uma carga indetectável, um CD4 ótimo, e para mim você é uma pessoa normal. Explica para nós o que é o CD4. O CD4, todos nós temos o CD4. É um exame que detecta o vírus do HIV. Então, para você ter um CD4 normal, tem que ser acima de 600. Quando eu fui para casa, eu tinha menos que 20 de CD4. Praticamente zero. Então, para os médicos, eles chamam fase terminal do HIV. Ou seja, a pessoa é enviada para casa para morrer em casa mesmo. Não tem mais o que fazer. Ou morre no hospital, ou em casa, né? Ou numa clínica. E quando ela viu o resultado, ela falou assim, Eliana, eu não tenho explicação, isso aqui é uma coisa de Deus, porque não tenho o que te falar, não sei o que te falar, não sei o que aconteceu, você está tomando remédio? Eu disse, não, doutora, a gente tomou a decisão de não tomar o remédio, porque a gente via que realmente o remédio estava me levando, né? Assim, praticamente eu tomei o coquetel, menos de um mês, né, bem? Eu acho que foi um mês. Poucos comprimidos, porque eu não conseguia mesmo, porque eu fazia edema de glote e eu tinha que ir para a UTI, senão eu via que eu ia morrer mesmo. E assim, os médicos, todos os médicos que eu passei, não foi só um, falavam assim, ó, a medicação está aqui, mas a gente não vai obrigar você a tomar, porque se você tomar, você corre risco de morrer, e se você não tomar, você corre risco de morrer da mesma forma. E aí, a gente ficou muito feliz, contente, a gente foi para casa, e eu cada vez melhorando. E Eucaristia todo dia. Eucaristia todo dia, só que eu estava de fralda ainda. E aí eu não queria mais procurar médico, porque os médicos falaram que não tinha que fazer também, porque eu ia usar fralda para o resto da vida. E ele falou um dia para mim assim, bem, eu não estou confirmado ainda de você usar fralda. Se Deus pode estar fazendo um milagre na sua vida, Ele pode tirar você das fraldas. E aí ele falou assim, eu vou tirar uma palavra na Bíblia, e depois eu vou pegar o livrinho da Unimed, e Deus vai mostrar o médico para a gente. Isso era à noite, né, bem? Eu falei assim, você que sabe. E ele tirou, e saiu aquela passagem, eu sou o médico dos médicos. E aí ele pegou o livrinho da Unimed, tirou, e saiu justo o urologista. Doutor Humberto Mariano de Lúcia. E eu não conhecia esse médico, nunca tinha visto. E aí ele ligou para a secretária, no outro dia a secretária falou assim, não, pode trazer ela aqui. E eu cheguei nessa clínica, Dunga, uma clínica muito chique, e eu falei assim, meu Deus, onde que eu vim parar? Né? Um pessoal sentado, esperando uma consulta,
tudo muito bem vestido, uma clínica muito bonita, né, bem? Eu falei, meu Deus do céu. E a gente estava naquela época ainda assim, muito debilitado, muito com a cabeça baixa. E aí, justo naquela hora, minhas fraldas, eu usava, carregava uma bolsa, sabe como carrega bolsa de bebê? Com fralda, com roupa, porque toda hora eu trocava, né? E a hora que eu entrei, assim, de cara com aquela clínica toda chique, assim, entrei para dentro, assim, as minhas fraldas vazou tudo. E aí a secretária viu minha situação, acho que para mim não ficar no meio do povo, saiu o paciente, ela já passou eu na frente. Chegou lá, o médico olhou para mim, eu entrei, atrás do médico, assim, tinha uma Bíblia da Ave Maria aberta. Eu falei, meu Deus, nunca vi isso no consultório médico. Era o primeiro consultório médico que estava vendo uma Bíblia. E o médico não perguntou o que eu tinha, se eu tinha geodema, se eu tinha HIV, só perguntou por que eu estava de fralda. Eu contei para ele, ele falou assim, eu preciso de 17 dias para pensar o que eu vou fazer, porque nem uretra você tem. E mandou para casa. Nesses 17 dias, saindo na porta do consultório, ele perguntou assim para o meu esposo, Valdemir, você tem fé? Aí ele falou assim, eu tenho, doutor. Ele falou assim, que religião que vocês é? Aí ele falou assim, católico. Ele falou assim, então vocês continuem indo para a igreja de fralda, com sonda, sem sonda, vai para a igreja. Nesses 17 dias, daqui 17 dias você traz a Eliana. E foi, a gente foi para casa, 17 dias a gente voltou, ele falou assim, você vai agora para o hospital, vou te internar, a gente vai fazer uma cirurgia. Era uma quinta-feira. 3 horas da tarde, eu estava entrando no centro cirúrgico, a Unimed não queria liberar a cirurgia, ele disse assim, não tem problema, Valdemir, não se preocupa, com Unimed, sem Unimed, eu estou fazendo a cirurgia da Eliana. Eu preciso abrir ela para saber o que está acontecendo lá dentro. Eu rezei o terço da misericórdia, às 3 horas da tarde, as enfermeiras colocou na maca. Quando eu cheguei para ser anestesiada, o anestesista olhou e falou assim, ô Eliana, você? Aí ele falou assim, mais uma vez eu vou pôr você para dormir. A instrumentadora do doutor Humberto disse assim, não, ela não vai dormir, doutor, ela vai repousar. E eu olhei para ela assim, e eu falei assim, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. A cirurgia foi uma bênção, Dunga. E aí, cortando, como eu conheci o Robertinho, esse coordenador do grupo de oração do Mogi Guaçu precisava levar uma pessoa dependente do álcool lá para conversar com o Robertinho e ver se ela aceitava o tratamento. E como eu estava andando já sozinha, já estava saí das fraldas, já estava bem, ele passou em casa, eu era a única do grupo de oração que não estava trabalhando. Eliana, você pode ir comigo lá no Robertinho? Você queria tanto conhecer a Esperança e Vida, e eu estou indo lá hoje, você quer ir comigo? Eu estou levando essa pessoa, eu preciso de uma companhia. Eu falei assim, vamos. E a gente foi para Campinas. Quando eu cheguei lá no portão da Esperança e Vida, e eu disse assim para ele, assim, ele falou assim para mim, Eliana, aqui é a Esperança e Vida, lugar que você queria conhecer. E o padre Mário disse para mim que, em Eclesiástico 30, eu ia encontrar a alegria, que Deus ia me devolver a alegria, mas não era aquela alegria humana, era uma alegria diferente, uma alegria que me dá vida. E que eu ia encontrar um lugar, neste lugar, Deus ia me devolver essa alegria, da alma. Quando eu entrei do portão para dentro, o Robertinho já estava na sala esperando eles, e tinha a capela, no meio da Esperança e Vida, tem a capela com o Santíssimo. E eu disse assim, Marcelo, eu vou ficar na capela. Ele falou, então tá bom. Eu fiquei na capela. Ele foi lá, conversaram, voltaram. Quando eu olhei assim, escutei uma voz no fundo da capela, eu olhei assim, o Robertinho e o Marcelo. Aí ele disse, o Robertinho olhou assim, e falou assim, mas Marcelo, você não disse que a minha filha estava aqui? Como que você não fala para mim que a Eliana estava aqui? Ele lembrou do meu nome, há 4 anos tinha passado. E aí ele correu para dentro da capela, e ele fez assim, Dunga, fiz de fé. Filha, quanto tempo que eu te esperava, por que você demorou tanto? Eu lembrei, Dunga, da passagem do filho pródigo. Eu não vi o Robertinho falando comigo, eu vi Deus falando comigo naquela hora.
Deus falava assim comigo: ô filha, por que você demorou tanto? Há quanto tempo eu te esperava? Por que você não veio antes? Eu estava aqui o tempo todo te esperando. Aqui é o seu lugar. Aqui estão seus irmãos. E aí eu fui entender por que o HIV na minha vida. Porque Deus tinha um projeto. Esse porquê que tantas vezes eu perguntei, tantas vezes eu pedi a morte para Jesus, que a minha oração durante um ano, Dunga, depois que eu soube do HIV, foi assim: Senhor, eu quero morrer, mas eu quero morrer dormindo, para que minha família não sofra. Porque eu me senti o problema da minha casa. Eu sentia um peso, uma cruz na minha casa. Eu via o sofrimento no olhar do meu esposo, do meu filho. Então eu queria ficar livre daquilo. Então eu pedia nas minhas orações: Senhor, que eu queria a morte, que eu queria morrer, que Ele me levasse. E quando eu conheci a Esperança e Vida, que eu estava andando sem fralda, falando, comendo, e que eu olhei para o Robertinho, aquele trabalho dele, que eu olhei para os meus irmãos na fase terminal do HIV, acamado, na cadeira de roda, e eles têm uma alegria incrível, eles não têm tristeza. E eu lembrei da promessa que o padre falou, que Deus ia me devolver a alegria. E a partir daquele momento, Dunga, nunca mais eu senti tristeza na minha vida. Eu posso chorar uma noite inteira, mas no outro dia Deus me dá alegria. Eu posso ficar triste por um segundo, mas na mesma hora eu lembro das promessas de Deus na minha vida, do meu chamado, da onde Deus me tirou, da onde Deus tirou meu esposo, que durante 4 anos, Dunga, ele aguentou o rojão. Diga assim, ele foi o meu braço forte. Mas também, né? um dia, ele chegou em casa transtornado, e ele disse assim, para mim e para o meu filho: eu não aguento mais esse sofrimento. E ele disse assim: eu quero me matar. E eu quero que vocês saibam que não é porque eu não aguento você, bem, vou cuidar de você, é porque eu não aguento mais viver isolado. Porque ele sentiu muita falta da família, dos irmãos. E eu tinha um apoio da família, sim, meus irmãos vieram me ver, minha família veio, mas a família dele nessa hora não foi presente na hora da dor. Depois eles vieram, mas na hora da dor não foi. E quando eu vi meu esposo naquela situação, eu liguei para um amigo do resgate, que eu conhecia, e ele mandou o resgate, a polícia, o corpo de bombeiro, mandou todo mundo. Quando ele viu aquele povo todo na frente da casa, ele entrou mais em crise ainda. Eu vou pedir, infelizmente, esse programa tinha que ir até umas 2 da manhã, para a gente concluir de uma maneira diferente, mas eu tenho certeza que na noite de hoje, você que está em casa, você acompanhou um milagre. Esse casal que está aqui, e aqui poderia estar o filho, como é que chama o filho? Giovanni. Poderiam estar aqui e dizer a você que está em casa agora nos vendo e que vê o PHN toda terça-feira, que a fidelidade do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, do casal para com os filhos, dos filhos para com os pais, essa fidelidade proporciona as intervenções de Deus na nossa vida. O programa acabou, nós temos que dar um tchau para você, mas eu quero dizer a você que acompanhou esse programa, acredita, hoje a Eliana pôde trazer a nós a luta, desde 2005 até agora 2012, a luta misturada com a vitória. Eu não sei que ponto está a sua luta. Vitória de Deus. Não sei que ponto está a sua luta. Talvez a sua vitória esteja a 10 metros de você. Você só precisa perseverar para poder ver o milagre de Deus. E eu quero dizer a todos vocês que a Eliana vai voltar. De alguma maneira ela vai voltar aqui na Canção Nova. Numa quinta-feira de adoração, num outro programa, porque muita gente ainda precisa continuar a ser curada pelo testemunho dela.
Deus Dunga, abençoe eu só queria vocês. dizer para vocês, Sou cedo. sim, e para as pessoas de casa, que nesse momento que eu estava falando do meu esposo, que houve uma entrega muito grande. Na hora, todos que estavam lá escutaram. Eu renovei as promessas da minha mãe neste momento e eu disse para Jesus: Senhor, se o Senhor livrar a minha família de toda essa situação agora, eu te entrego totalmente a nossa casa. E nunca mais nós deixaremos o inimigo zombar da nossa casa. E aí foi uma entrega total, onde Deus hoje tem feito na nossa vida, né, bem? Amém. Muitos milagres mesmo. Amém.